Enquanto eu procurava um jogo para gravar um vídeo no canal, eu encontrei um que me chamou a atenção. Na imagem inicial tinha uma vibe misteriosa por trás. Quando eu cliquei na página do mapa para ver a descrição dele, só estava escrito: "Por favor, não me abandone". Isso foi o suficiente para chamar minha atenção e entrar no jogo. E meus amigos, esse jogo tem história para contar. Então hoje vamos entender todo o misterioso mundo de Abolish, o jogo do Roblox que prendeu uma pessoa em um purgatório. Assim que entramos no jogo, a gente nasce em uma biblioteca. Explorando um pouco essa biblioteca, logo ao lado dá pra ver um bilhete em uma prateleira. E uma pessoa morta no chão? Ao interagir com o indivíduo, percebemos que ele não está morto, mesmo tendo 3 espadas empunhadas em suas costas. Também aparece uma opção chamada falha, provavelmente indicando que ele era um experimento de algo que deu errado. Quando interagimos com ele, o jogo diz: bonecos não podem dar vida ou poder, ele precisa de vida e poder. Tá, então dá pra presumir que essa coisa é um boneco, eu acho. Nós também conseguimos falar com ele. E ele diz: "Olá, Desolate, vamos conversar, como você está se sentindo?" Horrível. Sinto muito por ouvir isso, por favor se cuide, Desolate, por mim. Você é ao menos uma pessoa de verdade? É claro que sou, eu juro que não sou um NPC. Escute, Desolate, eu sei que esses pensamentos estão piorando, mas por favor, se cuide. Tá, então aqui dá pra ver uma conversa que alguém chamado Desolate teve com esse boneco. Esse Desolate, pelo visto, não estava muito bem, e o boneco parece se preocupar com ele. Também dizendo que é uma pessoa de verdade, e não um NPC. Mas acho que não dá pra acreditar muito nisso, né? Porque, bem, ele é um NPC. Depois de conversar com ele, acho melhor vermos o bilhete que estava em cima da prateleira. Nele diz: "Ei, Apollo, me encontre fora da biblioteca assim que você ler isso. O código é este aqui." Então temos um código que precisaremos inserir em algum lugar. Essa carta provavelmente é do Desolate e fala de alguém chamado Apollo. Esse Desolate é o criador do mapa. No perfil dele, indo pra lista de amigos, dá pra perceber que tem alguém chamado Apollo lá, o mesmo nome escrito no bilhete. Explorando mais um pouco essa biblioteca, dá pra avistar um painel que dá pra colocar uma senha, e caminhando mais um pouco dá pra ver outro bilhete. Nesse bilhete diz: "Se isso funcionar, eles vão ficar aqui. Talvez eu preciso recorrer à força bruta, mas tudo bem. Desde que eles fiquem aqui, eu vou ficar bem." Ok, alguém que quer manter as pessoas aqui a qualquer custo. Interessante. Então a única coisa que resta fazer é colocar aqueles símbolos escritos no primeiro bilhete. Colocando eles, a grande porta se abre, e conseguimos explorar o mundo lá fora. Logo após abrirmos o portão, aparece uma placa dizendo: "Regras. Seja legal, sem comentários de ódio. Não saia por muito tempo. Sem brincadeiras, não seja como eles. Não pule no void a menos que esteja sendo executado. Não leia meu diário. Não faça perguntas pessoais demais e seja um bom convidado." Então tá, né? Vamos dar uma explorada por aqui. Oi, eu tô dando uma interrompida aqui no vídeo só pra avisar que o jogo fechou, mano. O jogo fechou. Não dá mais pra entrar. Então assim, meu amigo conseguiu fazer umas gameplay do jogo, mas deve ter algumas partes que ele não gravou. Eu também não consigo entrar mais no jogo pra tirar print, então foi mal por isso aí. Não tem muita coisa que eu possa fazer sobre isso. Aqui fora tem 4 lugares importantes que chamam a atenção: a casa, a igreja, a colina e a mesa de entrevistas. Vamos primeiro explorar a igreja. Se aproximando dela, dá pra reparar que tem um NPC aqui. E quando conversamos com ele, o próprio diz: "Olá, você gostaria de entrar na igreja do desconhecido?" Então eu digo que sim, e ele fala novamente: "Responda a charada e a coloque no painel." Qual é a charada? Nós destruímos o spawn na esperança de sermos livres, esperando uma estrela do vácuo para nos deixar partir. Vemos alguma esperança daqueles que já caíram, apenas para voltar corrompidos e esquecidos. Então, depois de ouvir a charada, descobrimos que a ordem certa do código é o símbolo do spawn, a estrela, o símbolo de proibido e por fim a pessoa corrompida. Entrando lá dentro, conseguimos ver algumas pedras em cima da mesa, com os números 1 a 5. Logo à frente dessas pedras estão algumas frases entre as paredes. Pelo visto, nós precisamos colocar essas pedras e números em uma ordem, para encaixar como uma frase. Então, sabendo disso, colocando as pedras na ordem 3, 2, 1, 4, 5, bom! Elas ficam cravadas na parede, e um bilhete aparece aqui em cima dessa mesa. Mas antes de lermos o bilhete, vamos ver o que está escrito sabendo a ordem correta das pedras. O desconhecido está observando. Eu preciso sacrificar qualquer coisa para ele. Eu preciso fazer essa área pública para ele. Ele vai conseguir mais sacrifícios. É melhor você não sair, ou os sacrifícios vão diminuir. De novo falando desse desconhecido, parece que ele é o tipo de deus desse lugar. O Desolate falou que precisava de sacrifícios para esse cara. E para isso ele abriu esse jogo para qualquer um entrar. Também insistindo para que a gente não saia do mapa de jeito nenhum. Em cima da mesa está escrito um bilhete dizendo: "Green pensou que encontrou uma saída por causa dos sussurros. Eu entendi melhor agora. Não existe saída, apenas o inferno." Tá, então existiu uma pessoa chamada Green neste lugar que pensou ter achado uma saída por causa dos sussurros. Acho melhor mantermos isso em mente.
Saindo da igreja, vamos até a direção da colina, onde aparece a opção Relembrar. E o jogo diz: se lembra de seus rezadores, Desolate? Ao que parece, Desolate realmente conseguiu pessoas para entrar nesse jogo. Julgando a igreja no lado de fora, dá pra perceber que esse lugar se tornou um tipo de culto para esse tal desconhecido. Andando para o outro lado do mapa, dá pra avistar uma pequena casa que só tem um cômodo. No lado de fora da casa, a gente consegue ver o desenho de uma pessoa. Quando interagimos nesse desenho, o jogo diz: é claro que ele não consegue falar, o Desolate é louco. Tá, isso é meio confuso, mas mais pra frente vocês vão entender o que isso significa. As únicas coisas que tem na casa são uma cama para 2 pessoas e também um diário abaixo dela. Quando apertamos para ler o diário, o jogo diz: o Deus demanda um sacrifício antes que você possa ler isso. Um sacrifício? Mas que tipo de coisa precisaremos sacrificar para poder ler isso? Andando mais um pouco nesse lugar, a gente vê uma mesa e 2 cadeiras. Parece que isso é algum tipo de mesa de entrevista onde Desolate responderia perguntas. Que interessante, então parece que os jogadores que visitavam este lugar podiam entrevistá-lo. Provavelmente eu poderia fazer isso agora se ele estivesse aqui, mas é provável que eu nunca vou conseguir entrar em contato com ele. Enquanto eu explorava esse mapa com meu amigo, eu estava com muita dificuldade de achar uma coisa nova nele, até que ele me enviou essa mensagem, em um lugar que eu não tinha visto antes. Então ele me disse que mexeu em um dos livros da biblioteca. Entrando lá novamente, eu percebi algo diferente, que não reparei antes. Ouvi sussurros vindo de uma das prateleiras. E atrás dessas prateleiras eu conseguia ver uma forma de uma porta, e era bem ali que os sussurros estavam vindo. Ouvindo esses sussurros, me lembrei do bilhete que falou que Green ouvia os sussurros. Assim que você clica em um dos livros da prateleira, abria a passagem para este portal. Entrando no portal, dá pra ver um símbolo do spawn no chão. Quando se aproximamos dele, aparece uma opção escrita: ele precisa de poder. Sacrificar? O sacrifício é o próprio jogador. Então, quando clicamos no botão de sacrificar, o desconhecido está grato pela sua oferenda. E uma de nossas partes do corpo some. Nessa sala também há uma lixeira e tem os papéis que tem desenhos nela. Esses desenhos são bem infantis e representam 2 pessoas ali, que no momento não sabemos quem são ainda. Agora que a gente fez o sacrifício, isso quer dizer que nós finalmente podemos ler o diário. Então bora começar a ler ele. Você abre a primeira página do diário. Eu mal me lembro de muita coisa, mas tentarei contar a maioria das coisas aqui. Depois que fui morto em um acidente de carro, fui trazido pra cá. Deve ser algum tipo de purgatório ou inferno. Eu odeio esse lugar. Minha pele está derretendo. Eu posso sentir. Meus braços, rosto, pulmões, tudo está ficando preto e branco. Deus, por favor, me ajude. Pelo que deu pra entender, isso é uma espécie de vácuo, onde ele foi parar depois de morrer. Quanto mais tempo você fica nesse lugar, mais o vácuo distorce seu corpo. E principalmente, deixa seu corpo todo preto e branco. Parece que mais robloxianos podem estar aqui. Alguém que atende pelo nome de Green também acabou de ser colocado aqui após a morte. Que estranho. Green é incrível de se ter por perto. Ele me ajudou a fazer tanta coisa como construir biblioteca, casa e muitas outras coisas. Ele é uma boa pessoa. Eu notei alguns efeitos colaterais do Void assumindo o controle da sua alma. Você fica mais agressivo e vê coisas horríveis que não deveria ver. Green tem agido de forma estranha. Ele fala de uma saída que jurou ter visto. Parece que o Void pode causar alucinações. Green me pediu para segurar sua mão, dizendo que nós 2 poderíamos sair. Eu recusei e vi um olhar de preocupação e tristeza em seu rosto. Então, o vi sair correndo e desde então não vejo ele faz 3 dias. Quando eu fui procurar onde ele estava, apenas vi seu chapéu flutuando. Green está morto. Caramba, isso escalou de uma forma muito rápida. Desolate conheceu Green, um amigo muito importante para ele, a primeira companhia depois de muito tempo. Segundo o diário, diz que ele ajudou a construir a casa e a biblioteca de quando a gente entra no jogo. Porém, uns dias depois, ele percebeu que o seu amigo havia visto uma saída, falando para sair junto com seu parceiro. Mas Desolate não acreditou nele. Mesmo sendo seu único amigo no momento, não o seguiu. Achou que estava ficando maluco por causa dos efeitos do vácuo. Green apenas deu um olhar triste, mas também um olhar preocupado. E então, ele saiu correndo e seguiu os sussurros que supostamente ouviu. 3 dias sem ver seu único amigo, Desolate ficou preocupado e foi procurá-lo, mas a única coisa que achou foi o chapéu dele, flutuando pelo lugar. Depois que Green morreu, eu não aceitei bem a morte dele.
Eu fiz este desenho dele, esperando que um dia ele volte. Faz uma semana que não escrevo neste diário. O desenho do Green estava falando. Posso estar ficando louco, não sei, mas é ótimo ouvir a voz dele novamente. Comecei a seguir um culto para me guiar e para me ajudar. Era a melhor opção para mim no momento. Os sussurros tentaram me atrair para onde Green foi. Eu nunca darei ouvidos a eles depois do que aconteceu. Nada me fará partir, eu já construí tanta coisa. Espero ver mais pessoas aqui em breve. Eu quero companhia e essas alucinações não vão me impedir. Desolate, não aceitando muito bem a morte de Green, fez um desenho dele ao lado de fora da sua casa. Então jurou que estava falando. Mas como nós sabemos, não tem como o desenho falar, né? Era apenas o Void deixando ele maluco, corrompendo a mente dele, junto com a solidão. Para se autoajudar, Desolate começou a iniciar um culto, para manter sua sanidade e também para ter algo para fazer ali. Ele também relata que ouviu sussurros, os supostos sussurros que atraíram Green também. Os mesmos falavam que se eles seguissem ele iria sair deste lugar, mas Desolate não seguiu. Ele ainda tinha esperanças que mais pessoas iriam ir para lá. Ele já tinha aceitado esse lugar como sua casa. Ele já tinha aceitado que não tinha saída. Ele tinha que ser mais forte que as alucinações. Parece que uma nova alma foi enviada para cá. Ele não se parece com nenhum outro Robloxiano. Ele parece algum tipo de IA, mas também se parece com os Skybots. Darei uma atualização assim que ele acordar. Ele sofreu uma queda bem feia porque foi lançado no Void. Ele acordou e o nome dele é Apollo. Eu não sei o que ele realmente é, mas me parece uma IA. Ele não foi colocado aqui depois de morrer, e estou feliz em vê-lo acordado e bem. Eu só queria muito uma companhia depois de tanto tempo. Eu aceitei isso como minha prisão eterna. Duvido que haja uma saída agora. Pelo menos Apollo está aqui para me dar algum conforto. Mas eu preciso de mais. Vou tentar fazer com que isso apareça na página inicial de Robloxia. Olha só, parece que Desolate conseguiu companhia, não é mesmo? Ele disse que Apollo simplesmente caiu do céu e também fala que ele não morreu, o que não era para ser comum se você for parar ali. Então diz que quer mais companhias, que vai tentar colocar o jogo na página inicial do Roblox. Isso explica do porquê a gente conseguiu achar este jogo. Um garoto novo chegou e eu odeio o humor dele. Ele é tão barulhento e irritante, é simplesmente péssimo estar perto dele. O nome dele é Lenny, que nome estúpido. Oh, desconhecido, guardião do Void, eu entrego minha vontade às trevas. Guie-me ao silêncio eterno. Os restos das páginas parecem riscadas, exceto pelo nome Apollo e a palavra namoro. Vá explorar para encontrar tudo sobre este lugar. E assim, o diário acaba. Desolate diz que uma nova pessoa chegou ao Void, e pelo que está escrito, parece ser uma criança que se chama Lenny. Esse Lenny também está na página de amigos dele no perfil do Roblox. E suas últimas anotações ele parece que se entregou ao desconhecido, entregando seu corpo a ele, tendo finalmente sucumbido ao descanso eterno. Na última página do diário também menciona que todas as outras páginas estavam rabiscadas, exceto pelo nome Apollo e Namoro, indicando que esses dois pelo visto tinham um relacionamento. E por fim, o jogo fala para explorarmos tudo o que tinha sobre este lugar. Depois de ler tudo isso, eu fiquei bem confuso, porque o mapa não tinha mais nada a oferecer. Tipo, quem é o tal desconhecido? O que aconteceu com Desolate? E as outras pessoas do diário, onde elas estão? Eu já estava pensando em sair do jogo, e quando apertei ESC para sair, apareceu uma mensagem na tela. Por favor, não me abandone. Tudo bem. Eu fiquei explorando o mapa de novo e de novo e de novo, mas nada. Só que, de repente, por minha sorte, alguém bem interessante apareceu no jogo durante as minhas investigações. Quando eu estava quase desistindo desse jogo, alguém chamado Helper entrou no mapa. E eu notei que esse Helper estava na lista de amigos do Desolate. Isso quer dizer que ele tinha uma relação sobre a história desse mundo. Ele não se parecia com uma pessoa comum como a gente. Seu corpo tinha as mesmas características do diário, todo preto e branco. E eu tentei conversar com ele no chat, mas a porcaria do filtro do Roblox não deixou. Então meu amigo teve uma ideia. Ele saiu do jogo e entrou, mas com sua conta secundária. E assim ele conseguia se comunicar com ele. Eu fiz muitas perguntas pra ele, então vou mostrar as nossas conversas. Primeiro eu perguntei, o jogo está terminado? Porque bem, tinha muitas coisas sem respostas, então eu suspeitei que o jogo não estava acabado. Mas a resposta dele foi: Desolate não está mais aqui. É culpa de todo mundo.
Depois disso, eu queria saber mais sobre o Desolate e quem era ele. Quem exatamente é você? Um antigo visitante. Você conheceu o dono do diário? Sim, eu conversei com o Desolate. Eu costumava conversar com ele. O que aconteceu com o Desolate? As pessoas simplesmente não conseguiam fazer o que ele dizia. As pessoas não se importavam com ele. Eu não sei se isso respondeu a minha pergunta, mas deu pra entender que esse cara tinha relação com o Desolate. Ele morreu de novo? Ele apenas se foi agora. Ele nunca mais irá voltar. Esse cara era um antigo conhecido do Desolate que frequentava este lugar. Ele mencionava que as pessoas não faziam o que ele dizia. Provavelmente elas saíam do jogo e desobedeciam aquelas regras. Quando eu perguntei que ele morreu, não deu pra saber se ele de fato morreu ou foi livre deste lugar. O Helper apenas disse que ele se foi. Então eu quis perguntar mais sobre os eventos desse lugar. Por que este lugar exige sacrifícios? É para o desconhecido. O pior erro que eu cometi foi ter se juntado a ele logo após o Desolate. Que? Ter se juntado a ele? Os sacrifícios são para ele? Bem, eu perguntei pro meu amigo para ver se o Helper tinha Discord. Assim poderíamos conversar de uma forma bem mais livre. Mas, novamente, o Roblox só fica censurando as mensagens. Porém, depois de várias tentativas, ele conseguiu pegar o Discord dele. Foi uma maneira bem estúpida, mas de alguma forma a gente conseguiu entrar em contato com ele no Discord. Aí a partir de agora eu vou começar a fazer as perguntas pelo Discord. Helper, por que você ajuda as pessoas neste lugar? Não é só nesse jogo, são nos outros jogos também. Eu faço isso por causa do novo nome que o desconhecido me deu. Aí eu fiquei confuso, será que ele tinha outros jogos relacionados pra explorar? Tem outros jogos relacionados a esse? Não, Ah, ok, é bom saber. Por que você se juntou a ele? eu só estava curioso. Você sabe, aquela típica curiosidade do adolescente. O desconhecido, ele come as pessoas para sobreviver? E falando sobre ele, onde ele está agora? Não para sobreviver, mas para ficar mais forte. Ele está em todo lugar, pronto para ver os meus erros e os erros dos outros. Pronto para me fazer pagar. Qual é o objetivo dele? Eu não sei. Caramba, parece que eu queria respostas e acabei tendo mais perguntas. Pelo visto, esse cara era um adolescente comum antes de virar o Helper, e o desconhecido agora está forçando a fazer ele a trabalhar para ele. O desconhecido também precisava de sacrifício para ficar mais forte, mas eu não faço ideia sobre o que ele está planejando. Tem um jeito de eu conseguir me comunicar com ele? Não, não tem. O desconhecido está te forçando a ajudar as pessoas? O nome que ele me deu que me força a fazer isso. O que vai acontecer se você não obedecer ele? Uma parte de mim é levada por ele, não só apenas os membros. É por isso que eu não tenho olhos e tenho só um braço. Meus olhos derreteram, mal consigo enxergar. Caramba, viu? Que situação. Parece que eu não vou conseguir me comunicar com o tal deste deus desse lugar. E também parece que o Helper está sendo forçado a fazer isso, por causa que esse mesmo deus tem um total controle sobre ele. Além disso, ele também fala que os seus olhos foram derretidos por causa dos efeitos do Void, assim como também o seu braço foi pego, ou melhor, sacrificado. Eu perguntei sobre aquele boneco que interage com a gente no início do jogo. Ele falou que talvez fosse uma das criações do Desolate para ele não se sentir só, mas eu não vi nenhuma anotação disso no diário, então não dá para ter certeza sobre o que ele é. A esse ponto eu já fiz todas as perguntas relevantes que eu precisava fazer para ele. Então eu quis fazer a minha última pergunta. Você precisa de ajuda? Não. Desculpa. Eu fiz tudo que eu podia fazer, né? Como eu ainda tinha muitas perguntas ainda sobre quem era exatamente o Desolate, eu fui pesquisar o nome do jogo no YouTube e encontrei um canal que me chamou a atenção. O nome do canal é uma pessoa que se chama Noah, que ele conseguiu entrar em contato com o Desolate. Noah também está na lista de amigos dele. Quando eu cliquei no vídeo dele se encontrando com o Desolate, dava pra perceber que era uma versão mais antiga do jogo, e o Desolate estava com um avatar diferente. Nessa versão, o jogo era completamente diferente. Tinha uma sala de execução que, se você entrasse nela, você iria ser executado ou sacrificado pelo desconhecido. Uma forma bem diferente de como são os sacrifícios do jogo atual. Em uma das partes do começo do vídeo estão os dois esperando uma pessoa entrar, para eles começarem a então explorar o mapa. Enquanto eles esperavam, Noah faz a seguinte pergunta: eu posso te perguntar algumas coisas enquanto esperamos? Claro. Por quanto tempo você esteve aqui? 6 anos. Esse é um longo tempo. Você gosta deste lugar? Nem um pouco. Você já tentou achar uma maneira de sair daqui? Diversas vezes, e eu sempre falho, não importa o que eu tente.
Entendi. O que você acha de pessoas que nem eu, investigando esse lugar? Mas bem na hora que ele manda essa mensagem, o Apollo entrou no jogo. Aí depois que o Apollo entra, eles ficam conversando sobre algumas coisas, falando sobre o lugar, mas não interessa muito essa parte. O que realmente interessa é quando eles chegam na sala de entrevista e Desolate diz: Me faça algumas perguntas. O que é Green pra você? Um amigo. Onde ele está agora? Eu acredito que esteja em Roblox. Pera, então ele não morreu? Ou será que Desolate não quer acreditar que ele morreu? Ele achou um jeito de sair? Eu não sei. Então ele fala de algumas coisas aí que não importam muito, até que ele faz uma pergunta bem interessante. Por que o Apollo não é preto e branco? O que é verdade, né? Se ele foi parar aqui, ele deveria estar nessas cores. Eu vou dar uma resumida no que o Apollo explicou aqui. Aquele mundo que ele estava antes meio que criou uma forte conexão com ele. E também uma espécie de barreira, o que impede dele ser afetado pelo Void. Então Noah diz como era o mundo dele, e ele fala que era um lugar muito bom de se estar, que ele passava o tempo dele coletando e cultivando flores por todo o lugar. E vocês perceberam uma coisa interessante? Esse mundo que a Apollo comentou é exatamente o oposto do mundo que estamos, e eles estão conectados no mesmo universo. Será que esses dois são algo parecido, tipo um Yin e Yang? Um é o oposto do outro? Eu não sei, mas parece que sim. Eu tinha o objetivo de cobrir todas as terras com todas as flores desconhecidas. Infelizmente, meus convidados decidiram ser idiotas e foram ao lugar onde nenhum homem deveria tocar. O erro estúpido deles me fez ser arremessado pra cá. Uma grande decepção, não acha? Ele diz que estava trabalhando em uma máquina que iria fazer viajar para outros mundos. E também diz que existem vários outros mundos além desse. Então, de fato, existem outros mundos, o que é interessante. Então Noah pergunta se existem outros tipos de segredos no mapa. Desolate diz que no momento não, mas no futuro iria receber uma atualização e o lugar iria ficar completamente diferente, o que de fato ficou. E finaliza dizendo que ele iria ser uma nova pessoa, que iria agir de um jeito diferente, podemos dizer. Acho que o que ele quis dizer com isso é que não iria mais ter uma sala de execução, provavelmente para ser mais gentil com os convidados que entrarem no mapa, mas ainda assim precisariam fazer um sacrifício. Pelo menos a gente não iria mais morrer no processo, né? E isso é tudo importante que foi informado nesse vídeo. Agora investigaremos o segundo e último vídeo falando sobre esse canal. E aqui Desolate fala sobre o seu último recado para o mundo, desabafando com Noah. Vamos começar do início. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a minha vida passada, mas eu tive uma mãe e um pai incríveis. Ambos cuidaram bem de mim, eu tinha um emprego em um bar. Eu queria muito tocar em uma banda, tentava trabalhar ao que estava ao meu alcance. Um dia, quando eu estava dirigindo para casa, o carro surgiu do nada, avançando o sinal vermelho e me jogando completamente para fora da estrada. Eu então fui direto contra uma árvore, colidindo e morrendo no impacto. Eu apaguei, mas ainda conseguia sentir meu corpo. Não na vida real, mas em algum outro lugar. Senti apenas uma leve dor na cabeça e despertei no Void. Era tão escuro e monótono e não tinha nada nele. Eu estava com tanto medo, não sabia o que fazer. Eu estava com tanto frio, sozinho e triste. Passei os dias sem vontade de explorar o que eu podia e fiquei sentado sozinho na escuridão do vazio. Enfim, depois de um mês ou dois, uma nova pessoa apareceu. Ela se parecia com algum tipo de construtor e essa pessoa era o Green. Não, desenho. O desenho do Green foi apenas baseado nele. Enfim, ele me ajudaria a construir sobre o vazio, criando a biblioteca e muitas outras salas que logo passariam a existir. Foi realmente a primeira vez que me senti feliz em muito tempo. Mas eu sentia como se algo estivesse errado, como se estivéssemos sendo observados. Eu pude confirmar isso, pois notei coisas que apenas um ser superior com alto poder poderia fazer acontecer. Eu vi imagens do meu passado, do dia que morri, fenômenos climáticos aconteciam, o que nunca acontece aqui. E até o Green achou que se fosse o mais longe que pudesse para fora do Void, ele escaparia. Green então tentou me levar com ele e eu recusei. Ele me deu um último olhar, um olhar de hesitação antes de ir embora. Não o vi desde então. Quanto ao que eu fiz depois disso, eu mal conseguia me controlar mais. Não conseguia pensar direito nem viver normalmente, estando sozinho de novo. Eu criei aquele desenho na esperança de que ele me trouxesse conforto. Eu estava tão ferrado da cabeça que na época eu realmente pensei que aquele desenho estava falando comigo. Depois de algum tempo preso aqui, senti minha pele rasgando e notei que ela estava mudando de cor. Eu senti como se estivesse no inferno por nada que eu tivesse feito de errado. Eu ainda não sabia, mas algo estava se alimentando da minha dor enquanto aquilo acontecia. Então, pouco depois, um garoto novo apareceu. Ele era interessante e esse era o Lime.
Tenho que admitir, ele é um bom garoto e eu vejo como irmão mais novo. Mas às vezes o jeito que ele age me tira do sério. Mesmo sem Green, eu expandia o Void de forma lenta, mas segura. Levou cerca de 1 ano para chegar onde estava. Eu percebi que algo ou alguém estava satisfeito com essa mudança, sendo esse superior. Então me juntei a um culto que adoraria a luz daqui. Eu nem sabia o nome dele ou como ele era. Eu só sabia que talvez se eu fizesse isso conseguiria alguns pontos de piedade. Valeu a pena também, embora eu tenha tido que mudar um pouco minha aparência, realmente funcionou. Eu fui notado e adorei isso. Logo depois, Apollo chegou. Ele era diferente, ao contrário de mim, Lane ou Green, ele não podia ser corrompido pelo Void de forma alguma. Devo dizer que fiquei interessado nele. Esse interesse então se tornou amor e, como você sabe, nós ficamos juntos. Eu descobri logo depois que o superior se alimenta de dor para obter poder. Eu abusei da vida que o Spawn Point tinha, drenando-a sempre que podia para alimentar a Deus. Eu poderia até machucar a mim mesmo, mas o mais importante, eu sabia que tinha que trazer mais pessoas para cá. Mais pessoas para ele se alimentar. Então foi isso que eu fiz. Aos poucos, encontrei maneiras de tornar esta área pública, abusando de quaisquer scripts que eu pudesse para tornar pública esta área bem distante da zona pública. Não foi uma tarefa fácil, levou anos, mas me mantive motivado pelas necessidades do desconhecido. Lentamente, mas com segurança, consegui publicar esse jogo. Eu desesperadamente não queria que as pessoas fossem embora para que eu pudesse usá-las mais e machucá-las mais por ele. E também simplesmente porque eu odeio ficar sozinho. E mais cedo ou mais tarde, neste momento, eu e Apollo percebemos nossas diferenças. Terminamos em bons termos e continuamos amigos. Agora, pergunte qualquer coisa, para mim ou para o Lee. Você nunca mais nos verá depois disso. Então, por favor, sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa sobre mim, sobre o que acabei de te contar ou sobre qualquer outra pessoa. Infelizmente, o Noah não perguntou nada no vídeo dele, mas deu pra ter uma noção da história do Desolate e a história desse jogo. Todas as pistas que a gente viu, tudo que a gente leu, encontrou, decifrou faz sentido agora. Depois disso, o Desolate e o Noah conversam e passam um tempo juntos, pela última vez, finalizando todo o mistério de Abolish. Agora, o que eu achei de tudo isso? Eu achei muito bom o início do jogo, o mistério que passa em volta dele, o ambiente também, e principalmente o Helper. Só do fato da gente conseguir conversar com uma pessoa real para entender a história, eu achei um ponto muito legal. Então, muito obrigado ao Helper por tornar esse vídeo e essa experiência bem mais interessante. Mas eu ainda acho que faltou um tempero a mais nessa história. Tem muita coisa que não foi aprofundada ou explicada, tipo, qual o objetivo do deus desse lugar, quem é esse boneco jogado aí no chão, como o Desolate conseguiu poderes para administrar essa área, quer dizer, ele é o criador do jogo, né, mas você entendeu. E outras coisas do mesmo sentido, sabe? Também consegui descobrir uma área secreta que, se você escrever no chat a frase naquela colina, ó desconhecido, observador do Void, eu entrego a minha vontade às trevas, me guie ao silêncio eterno. O jogo vai te teleportar para este lugar, mas não tem muita coisa aqui que revela a lore, sabe? A única coisa interessante aqui é esse código, que se você traduzir, ele vai falar: eles não devem sair ou seus sacrifícios diminuirão. Isso não agrega muito à história. Mas eu não vou poder julgar o cara, né? Porque, bem, ele deve ter muitas coisas no mundo real pra fazer também. Cuidar do seu mundo fictício no Roblox não deve ser a prioridade dele. Eu ainda acredito que no futuro vai atualizar mais esse jogo, mas no momento eu quis gravar ele, pra ter algo pra mim gravar. Porque meus 2 últimos vídeos me deram bastante trabalho. E também eu tô esperando um joguinho atualizar pra fazer um grande vídeo sobre. Mas com hoje, conseguimos revelar o mistério de Abolish, o jogador que foi enviado em um purgatório eterno. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer e me desculpe por demorar pra postar vídeo, eu vou precisar me organizar melhor pra dar um jeito de postar a cada 2 semanas. O pior é que eu achei que esse jogo seria bem mais simples de gravar, ia dar no máximo uns 20 minutos. Mas quanto mais eu fui explorando, mais coisa acabei descobrindo, e aí deu um vídeo maior do que eu imaginei. Eu tenho que me planejar melhor pra fazer essas coisas, e é uma pena o jogo ter fechado assim do nada, mas eu espero que ele volte com algo ainda maior por trás dele, porque ele é bem interessante.
Mas enfim, obrigado também aos meus amigos por me ajudarem a fazer esse vídeo, dublando alguns dos personagens e a fazer a thumb do vídeo. Sem eles, o vídeo não seria possível. E se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixe um like no vídeo, e se você gostou do meu conteúdo, você pode assistir esse jogo de Tower Defense que esconde uma lore bem profunda e misteriosa por trás, diferente de qualquer outro jogo do gênero. E se você quiser que eu continue postando vídeos assim, se inscreva no canal. Bora tentar alcançar a meta de 1000 inscritos. Então é isso. Até a próxima e tenha um ótimo dia.